Olá, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos aqui para mais um estudo do nosso podcast. O tema de hoje, as tribos perdidas. Um tema assim, meio estranho, né? As tribos perdidas, como assim? Que tribos são essas? No comecinho do povo de Israel, Deus definiu 12 tribos. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas 12 tribos e em especial duas. Então, o assunto de hoje está interessante, eu creio em Deus que vocês vão gostar muito, e aqui conosco nossos queridos irmãos também, para compartilhar esse estudo muito interessante. A irmã Daniele, o irmão Alan, meu esposo que vai administrar o estudo, a gente vai dar um suporte e a gente espera em Deus que vocês gostem, tá bom? Então vamos orar agora para que a gente possa buscar a presença do Santo Espírito. Prepara o papel e caneta, porque hoje o assunto está muito legal. Vamos orar? Oremos. Pai querido, graças damos ao Senhor por estarmos novamente, mais uma vez, reunidos para estudarmos a Tua Santa Palavra. Envia os Teus anjos para estarem conosco e derrama Seu Espírito sobre cada um de nós, para que possamos ser capacitados a ministrar a Tua Santa Palavra. É o que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, vamos começar mais um estudo. Como Viviane já apresentou, as tribos perdidas. E aí tem um subtítulo, né? Essas tribos perdidas, elas são os representantes dos que não herdarão a vida eterna. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica diferente. Eu trouxe todo o assunto aqui para todo mundo acompanhar. E a gente vai poder todo mundo ler junto e entender esse assunto dentro do assunto geral que seria o santuário. A gente vai abordar alguns temas de alguns assuntos do santuário por alguns podcasts. E hoje a gente vai conversar sobre esse tema, que aqui em Apocalipse capítulo 7, né, a partir do versículo 4, nós temos uma revelação de Deus sobre quem seriam os 144 mil, de maneira simbólica falando. E quando a gente lê esse versículo, a gente vai ler depois dele alguns versículos que vão nos ajudar a entender o que foi que Deus quis dizer com isso. Porque, veja, no versículo 4 diz o seguinte: e eu vi o número daqueles que foram selados. É Apocalipse, né? Apocalipse 7, a partir do versículo 4. Ouvi o número dos que foram selados. E foram selados 144 mil. Aí diz, de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí, dependendo da mentalidade de alguns, embora creio que a maioria que venha assistir não pense assim, mas digamos que alguém pensasse, será que esses 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel se referem a pessoas da genealogia das tribos de Israel? Se referem a pessoas que serão 144 mil somente da descendência de sangue das tribos? Acredito que todo mundo já deve imaginar que não, mas vamos provar isso pela Bíblia. Agora tem um detalhe aqui. Eu não vou ler tudo, mas veja. Ele menciona as 12 tribos aqui. Só que tem dois detalhes aí que é o que a gente vai estudar. Veja, primeiro, tribo de Judá, aí 12 mil. E por aí subsequente, né? Tribo de Ruben, de Gade, de Asser, Naftali, de Manassés, de Simeão, tribo de Levi, tribo de Sacar, de Zebulon, de José, vocês vão entender porque eu estou dando ênfase em Levi e José, e de Benjamim. Veja, ele menciona as 12 tribos aí. Mas antes da gente analisar dois pontos aqui, a gente vai analisar primeiramente o seguinte. Primeiro vamos tirar a dúvida de por que Deus diz que os 144 mil são das tribos de Israel. Né? Deus poderia até ter dito assim, de 144 mil dos 12 apóstolos.
Aí já se referia mais ao Evangelho, né? Após Cristo. Mas em que sentido? Primeiro, a gente tem que entender que esses 144 mil, 12 mil de cada tribo. Por que Deus usa as tribos? Em que sentido ele usa as tribos? Outra coisa que eu acho bem interessante é porque seriam 144 mil das 12 tribos, se em nosso tempo... Elas não existem mais, né? Elas não existem, não vivemos enquadrados de como era antigamente. Não somos mais tribos, né? Isso. Exatamente. Por isso que é importante a gente entender isso aqui, ó. Isso significa que essas tribos, mesmo naquele tempo, ela ainda tem um contexto importante para os nossos. E a gente vai entender qual é a importância de saber por que as 12 tribos. Em Romanos capítulo 2, versículos do 28 a 29, Paulo diz o seguinte, e aí esse princípio a gente vai ajudar a gente a entender o Apocalipse 7. Diz assim, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é esta circuncisão que é exteriormente na carne. Aí no verso 29 ele diz assim, mas é judeu o que o é no interior. E a circuncisão é a do coração no espírito e não na letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Princípio. Para Deus, judeu não é aquele que diz que é, ou é de sangue, ou da carne, somente descendência, né? De sangue. Ou que se declara ser, mas é aquele que é interiormente, de coração e de espírito. Quando ele fala de espírito, aqui é de caráter, né? E não que é da letra, ou seja, não somente aquele que olha assim, olha, eu vim dessa descendência aqui, a minha genealogia é essa, como está na Bíblia. Não é somente. Claro que Deus não está desconsiderando. Mas veja o que é que diz em João 8,39. Para ajudar a compreender mais ainda. Eles responderam e disseram-lhe, verso 39 de João 8. Isso era os judeus dizendo para Jesus, né? Contra-argumentando com Jesus. Nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Então, quem é que é filho de Abraão? Diante de Deus, estamos falando de Deus. É aquele que faz as mesmas obras que ele fez, né? Tem a mesma fé. É tanto que em Gálatas 3, 28 e 29, Paulo corrobora com o que Jesus disse aqui. E também muito parecido com o que ele falou em Romanos 2. Já não há judeu nem grego diante de Deus. Não há também nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. É isso que Deus quer que a gente se considere. Aí no verso 29, e se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão. É nesse sentido que os 144 mil são semente de Abraão, são as 12 tribos, porque as 12 tribos não são semente de Abraão. É nesse sentido. Se estáis em Cristo, sois semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então, os 144 mil, eles são espiritualmente os herdeiros da promessa de Deus. Não é o Israel literal, mas sim um Israel espiritual. Que são herdeiros da promessa que foi feita a Abraão. Né? Por quê? Porque vivem pela fé. Exercem a mesma fé e fazem as mesmas obras que Abraão fez. As obras da fé. Obras de obediência, né? Isso, a obediência da fé. Entendendo isso, então nós entendemos que cada tribo dessa daí, ela é representativa de maneira espiritual, no caráter, né? Os 144 mil são herdeiros no sentido espiritual da semente de Abraão, né? Da promessa feita a Abraão. Agora veja, lembra que eu tinha falado que eu dei ênfase, na verdade, sobre Levi e José? São 12 aí. Só que essa contagem dessas tribos está diferente da época de Moisés. Isso aqui é uma ilustração que representa o santuário na época de Moisés. Né? Nós estávamos no deserto, né? E de maneira ilustrativa, aqui mostra como eles se organizavam
O santuário ao centro e 3 tribos de cada lado. Até isso aqui é simbólico, né? Cada tribo de cada lado é simbólico. E até a maneira como eles estão posicionados de uma forma, formando um quadrado, né? O quadrado com Cristo, ou melhor, com o santuário, que representa Cristo, no centro. Eu destaquei aqui Efraim e Dan. Porque as 12 tribos aí, entre elas, 2 delas, na verdade, Dan e Efraim faziam parte. Agora, aonde está Dan e Efraim aqui? Eles não estão aqui. Né? Uhum. E se você for contar, você nota que Levi e José substituíram Dan e Efraim. Porque os outros estão lá, nos 144 mil. Porém, Levi substituiu o Dan ou Efraim e José também. Aí é onde a gente vai entrar no assunto de hoje. Por isso que está aí o subtítulo, né? As tribos perdidas. Por isso as tribos perdidas. 2 tribos que foram desclassificadas pelo próprio Deus de que não faria mais parte do povo dele, né? É outro detalhe que a gente fala sobre os 144 mil. Por que 12 mil com um nome representativo, né? Tinha um nome representando. Tinha 12 mil de Zebulon, 12 mil de Judá. Por que os nomes foram ali representados? O nome de Efraim e de Dan foi omitido naquela contagem, né? Eu diria que essa nova dispensação das tribos, né, que estão representadas pelos 144 mil. E existe uma razão, né? Existe uma razão. E é interessante que de cada lado, Efraim e Dan eram em maior quantidade, né? Em cada lado em que eles... É como se eles fossem os cabeças, né? De onde eles estavam. Você vê que até a própria ilustração faz essa diferença, né? Dan, ele só perdia em tamanho para ajudar. Então eram tribos que tinham, até essa época aí, sua relevância. E a gente vai estudar o porquê que os nomes deles não estão mais ali na contagem dos 144 mil. Só que antes da gente estudar isso, vale fazer uma observação aqui. Você vê que como Deus organizou as tribos, com um santuário ao meio, e você nota que cada lado tem 3 tribos, até isso é representativo, né? É simbólico. Quando você vai em Apocalipse 21, falando sobre a Nova Jerusalém, essa é uma ilustração simbólica, né? De como seria mais ou menos, né? A gente sabe que vai ser algo muito superior a isso. O homem não consegue descrever, né? Mas, tomando essa ilustração como base, em Apocalipse 21, 12 e 10, aliás, 10 e 12, diz assim, João falando, né? E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou-me aquela grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. Então a gente vê no verso 12 que foi dada uma descrição de como era, né, a cidade santa. E João descreve dizendo que tinha um muro grande e alto e tinha 12 portões. E nos portões 12 anjos. E nomes inscritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Nesse mesmo capítulo vai dizer, eu não acabei não acrescentando aqui, que eram 3 portões de cada lado. E se você comparar essa ilustração, 12 portões, cada um com os nomes dos filhos de Israel, você vê a similaridade com a maneira como Deus pediu para Moisés posicionar o povo e o santuário ao centro. É muito parecido com o que está ali, né? Então isso lembra o que a gente vê no tempo do fim, né? Como estariam. Só que, se você parar para pensar,
Se cada portão da Nova Jerusalém tem um nome de uma tribo, 12, né? Aqui a gente sabe que as tribos da época de Moisés incluíam Efraim e Dan. Mas em Apocalipse 7 não tem Efraim e Dan. Então, qual a conclusão que a gente chega? Será que o nome de Efraim e Dan estão escritos aí? Nesses 12 portões? Não. Com certeza não. Por quê? Porque se Apocalipse 7 menciona os 12 e não menciona nem Dan nem Efraim, e sim Levi e José, com certeza esses 12 portões, contendo cada portão um nome de uma das tribos, não vai ter o nome da tribo de Efraim nem de Dan. Isso é a lógica, né? Isso não tem como a gente tirar uma outra conclusão. Aí vem a pergunta: se não tem o nome de Efraim e de Dan, e outra coisa que a gente deve refletir, cada portão, uma tribo. Os 144 mil, cada 12 mil, uma tribo. Então, representa que cada pessoa ela vai entrar por um portão em que ela se enquadre com aquela tribo. Em que as características dela sejam as características da tribo. Né? Não vai ser ela quem vai escolher e vai dizer, não, eu gosto muito de Judá, vou entrar no portão de Judá. Não. Cada pessoa nesse mundo tem uma característica. E essas características, Deus, quando menciona os 144 mil, 12 mil de cada tribo, é porque o mais importante é entender o caráter de cada tribo ou de cada personagem, de cada filho. Eu né? gosto muito de usar a palavra personalidade. A personalidade, Né? isso. Cada um de nós aqui, nós vamos ter uma personalidade de uma tribo. Isso. E nós vamos entrar pelo portão da tribo ao qual nós A gente estamos, pertence. Né? Exato. Espiritualmente falando, né? Caso sejamos salvos, né? E isso tem esse detalhe também. Aí é onde vai entrar o assunto, né? Porque se tem 12, porém 2 foram substituídas, as pessoas nessa vida que tiverem as características ou a personalidade dessas 2 tribos, elas não têm portão para elas. Não há o portão para os danitas e os efraimitas de hoje. Né? Não existe um portão. Não existe uma entrada para esses que têm as mesmas características. E é isso que a gente vai estudar. O porquê que Deus tirou para a eternidade um nome, né, de Dan e de Efraim. Uma vez um arqueólogo disse que era costume daqueles tempos, da época do Egito e tudo, eles apagarem o nome do indivíduo que eles desconsideravam quando eles escreviam sobre aquele indivíduo. E aí Deus, quando vai falar sobre os faraós, né, o faraó da época de Moisés, por exemplo, ele não menciona o nome, né? Não menciona o nome. Porque para eles, para a cultura daquele tempo, e também para Deus, o nome é completamente diferente do que é hoje, né? O nome representava o caráter do indivíduo, ou o que o pai e a mãe daquele indivíduo queria que ele fosse. Ou quando o indivíduo tinha contato com Deus, entrava em comunhão com Deus, Deus, de acordo com a mudança e transformação do coração, do caráter dessa pessoa, também mudava o nome. Porque e assim agora tem no Apocalipse, né? Que os salvos receberão outros nomes. Novos nomes, exatamente. Mas os nomes de Dan e de Efraim, eles são apagados para a eternidade. Significa que aqueles que, ou seja, esses que poderiam ser representados por eles, não herdarão a vida eterna. Né? Eles representam 2 classes de pessoas, as quais, assim como os nomes deles foram removidos, os nomes dessas pessoas também não subsistirão no livro da vida.
Então chega à conclusão de que os que vão ficar fora da cidade santa ou vai ter o caráter de Dan Ou de ou vai Efraim. ter o caráter de Efraim, né? Exatamente. São pessoas que tiveram a conduta, a personalidade e o caráter semelhante à conduta e personalidade e caráter de Dan e de Efraim. A gente vai entender isso melhor. A gente vai procurar agora entender o que foi que esses homens fizeram de tão sério para o nome deles serem apagados para a eternidade. E agora a gente vai falar de Efraim. O nome de Efraim, ele significa duplo fruto. Ou seja, o nome dele dá a característica dele. Uma pessoa que dá dois frutos de duas qualidades. Só que quando a gente estuda na Bíblia, né, tudo é simbólico, né? A gente sabe que na Bíblia existem dois frutos. Quando você estuda Apocalipse 14, quando fala da colheita, lá diz que são duas colheitas. Uma para o celeiro de Deus e uma para ser pisado no lagar da ira de Deus. E os dois frutos são parecidos, são uvas, né? As duas vinhas, né? Mas, embora parecidos, não têm a mesma qualidade. Então, só o nome de Efraim já determina que ele é uma pessoa de duplo ânimo, como diz Tiago, né? Uma pessoa de duplo ânimo, de caráter, ou seja, de personalidade dividida. Agora, o problema não é nem isso. O problema é que isso é o que prevalece na vida dele. No livro A Cruz e Sua Sombra, de Stephen Haskell, esse livro você consegue tanto com a editora dos Pioneiros, que é o dessa versão aqui da capa, como no IAG. O IAG também vende, né, a trilogia do Stephen Haskell e inclui esse livro, A Cruz e Sua Sombra. É um livro excelente. Ele foi lançado, né, publicado pela primeira vez em inglês em 1915. E esse estudo que ele faz é um estudo mais focado no santuário, mas aí no final, os últimos capítulos estão falando das 12 tribos. E o último capítulo é falando das tribos perdidas. E aí ele vai falar de Efraim e de Dan. E ele estudou, porque ele faz uma associação das tribos com os 144 mil, baseado em Apocalipse 14. Aliás, Apocalipse 7. E ele estudou a personalidade de cada tribo. Ele estudou a personalidade no sentido de ver até onde cada tribo foi. E ele mostra que 10 tribos, o que prevalece na vida delas são as qualidades, né? São as características boas. E elas encerram a vida delas, tanto como indivíduos como tribos, com as características que prevalecem, que se sobrepõem. E são características aprovadas por Deus, né? Atributos do caráter. Mas Dan e Efraim, o que prevalece na vida deles é o que vai até o fim da vida e é o que faz com que eles tenham seus nomes escolhidos para a eternidade. Aqui nessa página do livro diz assim, falando sobre Efraim e Dan. Porque agora a gente vai analisar, e é o foco do estudo agora, é a gente analisar os defeitos de caráter deles. Porque o altivo Efraim, eu já destaquei um ponto sobre Efraim. Efraim era considerado como o altivo, né? O autor do livro, ele analisando a vida tanto do personagem quanto da tribo de Efraim, nota que um dos pontos que se destaca na vida deles era a arrogância, o orgulho, né? A altivez, que foi a força do reino de Israel, e Dan, que foi ultrapassado apenas por Judá, no número de seus guerreiros, quando entraram na Terra Prometida, porque foram excluídos do último grande encontro de Israel como tribos, né? De maneira espiritual. E aí ele continua. Agora vai falar mais sobre Efraim.
Enquanto Efraim ainda estava de luto pela perda dos seus filhos, outro filho lhe nasceu, e ele o chamou de Berias, que significa mal, né? Porque as coisas iam mal na sua casa. Por mais estranho que pareça, de Berias veio o mais ilustre de todos os seus descendentes, Josué, o grande líder de Israel. Quem é esse Josué? Vocês lembram? Aquele que substitui Moisés. Sucessor de Moisés, né? E no período ali, naquela situação que eles foram espionar Canaã, somente ele e Caleb se posicionaram ao lado de Deus, né? Confiaram em Deus. Então veja, de Efraim vem Josué. É um fruto bom, né? É uma coisa boa. Ou seja, imagina, como que você pensaria que Efraim, que da descendência dele vem Josué, como que um homem desse pode se perder, né? Josué, filho de Num, foi escolhido como um dos espias e depois de sua fidelidade ter sido testada nessa ocasião, seu nome foi mudado de Oséias, que significava ajuda, para Josué, que significa a ajuda de Jeová. Deus é quem muda, né, o nome dele. Aí tem essa explicação que eu acho importante. Esta mudança de nomes era comum nos tempos antigos, pois os nomes de então indicavam o caráter do portador. Por isso que os 144 mil, 12 mil de cada tribo. 12 mil portando um nome. Porque 12 mil, cada um tem um caráter semelhante a um caráter de uma tribo. Porque o nome tem essa, pelo menos nesse tempo, né? Hoje se perdeu, né? Tem esse significado para eles. Abrão tornou-se Abraão quando recebeu a promessa, e depois da noite de luta, Jacó, o enganador, tornou-se Israel, príncipe de Deus. Continuando, diz assim: Efraim, como tribo, teve muitas vantagens. E aí a gente pode tirar só uma lição só nessa frase aí. Ele teve muitas vantagens, mas essas vantagens eram garantia de salvação? Não. Tanto que eles foram rejeitados definitivamente para a eternidade. É o que a gente vai ver mais. Mas eles não conseguiram aproveitar-se delas. Esse é um problema. Vamos refletindo nesses problemas de Efraim. Porque são essas coisas que vão prevalecer na vida deles. E é isso que tira eles. São essas coisas que vão tirar eles do céu. Que tira eles do céu. E que apaga o nome deles para a eternidade. Veja, agora o mais importante. Vamos analisar agora o que vem nesse texto. Eles eram invejosos. Invejosos. O que é uma pessoa invejosa? Uma pessoa que cobiça, né? Cobiça a coisa dos outros. Isso. Fica insatisfeito quando vê o outro tendo uma coisa e ele não tem. Às vezes até cobiça a qualidade do outro, né? O cargo, um bem, né? Tem gente que tem inveja porque uma pessoa conquistou às vezes uma casa, conseguiu comprar a casa e tudo. Tem tantas coisas, essa questão da inveja ela é tão ampla. E ela acaba levando ao quê? Ao ciúme. Eles eram invejosos e ciumentos. Então, dois problemas. Fora o altivo, né? Que eles eram arrogantes. Problemas que você pode pensar assim, então quer dizer que se eu tivesse... Quem tem esse problema não vai entrar no céu. Então ninguém vai entrar no céu. E quem não já foi ciumento na vida? Quem não já foi invejoso ou quem não é? Alguém pode argumentar, né? Não vai entrar quem continuar Exatamente. Assim. É isso que a gente está tentando ir abordando aqui. Veja que essas coisas vão prevalecer na vida deles até o fim. E elas tendem a o quê? Aí se fortalecer. Se fortalecendo, piorando. Até o fruto amadurecer. Aí quando amadurece, não tem mais volta. Não tem mais volta. Esse é o problema. Porque se hoje eu identifico isso na minha vida, porque essa mensagem, o bom dela é que a gente reflita para nós mesmos. Né? Se hoje eu identifico esses problemas na minha vida, eu posso ter certeza que se eu levar isso até o final, levando em conta que o Espírito de Profecia deixa bem claro para a gente que Cristo não vai mudar o caráter na volta dele, então ele não vai tirar isso de nós. Na volta,
Ele quer tirar isso hoje, se eu permitir. Mas aí diz assim, ó, eles não conseguiram aproveitar as vantagens que Deus dava a E eles. hoje Deus dá a cada um de nós um tempo de graça. E esse tempo de graça é justamente para formarmos o caráter para a eternidade. Exatamente. Só que o que é que a gente está fazendo com esse tempo de graça? A gente está fazendo como Efraim e Dan. Se entregando aos ídolos e às paixões. E esse tipo de caráter, ele não vai ser um caráter para a eternidade. E dispensando, né, a oportunidade que Deus está dando. Né? Isso. Pessoas jogando Fazendo fora a como eles oportunidade. fizeram. Isso era uma característica. Quando a irmã White ela vai falar sobre a tribo de Efraim, ela diz assim, que aquelas pessoas que rejeitam as mensagens de misericórdia. Acho que, se eu não me engano, em Parábolas de Jesus, ou em Testemunhos para a Igreja, volume 8, que eu estava lendo essas citações. E ela diz assim, que essas pessoas que rejeitam as mensagens de Deus de misericórdia para a transformação do seu caráter, elas receberão a mesma sentença que foi dada por Deus a Efraim. Efraim foi entregue aos ídolos, deixai-o. Uhum. Então, isso, se a gente dessa forma também proceder, então essa sentença será dada também, né? Teremos o mesmo resultado, né? Uhum. Aqueles também que eles eram sempre sensíveis sobre supostos desrespeitos. Eles eram muito parecidos com a geração de hoje, né? Uhum. A geração da fobia, né? Qualquer coisa fobia. Não sei o que lá fobia, não sei o que lá fobia, não sei o que lá fobia. Tem uma série de fobias hoje, né? E outra, ser sensível a supostos. Então o autor está querendo dizer assim, eles Criavam, né? eles supunham que estavam sendo desrespeitados, né? Eles achavam. E nesse achar, eles se ofendiam. Mas isso é uma consequência dessa primeira característica deles, da arrogância. Então, se uma pessoa chega para uma pessoa, por exemplo, que está ministrando alguma coisa e vai apontar que aquilo está errado, mas de uma forma respeitosa, aquilo para a pessoa que é arrogante é uma ofensa. E de forma geral, né? E não apontando especificamente para uma pessoa. Aí eles se sentem ofendidos. Não, fulano falou isso para mim. Eu vou pegar ele no final do culto. Exatamente assim. Vocês lembram do que é que os judeus disseram uma vez para Jesus Cristo? É porque eu acabei não separando esse texto. Mas diz assim, tem um momento, se vocês lembrarem onde é que está, que diz assim, o Senhor está desrespeitando os fariseus. Com isso que o Senhor está falando. É como praticamente disseram isso. Os irmãos de Jesus pensavam isso, né? Está desrespeitando os fariseus. Então Jesus Cristo nunca teve intenção de desrespeitar, ele nunca desrespeitou ninguém, né? Mas é que o ego criaram supostos desrespeitos, né? E isso fazia o quê? O que é que causava no indivíduo? O que é que causa no indivíduo? Mágoa, raiva, a ponto da pessoa começar a criar um ódio contra aquela pessoa. Aqui eu acho que é em João, quando Jesus está sendo diante de Caifás, que ele só dá uma resposta, né, a ele, e ali ele é ferido. Porque ele diz assim, como ousa falar dessa forma diante do sumo sacerdote? Não é assim? Para eles isso era um desrespeito, né? Justamente. Deixa eu voltar. Agora imagine, será que Jesus Cristo estava ofendendo eles, desrespeitando eles? De forma alguma. Nunca. Mas segue aí que daqui a pouco eu Nem mostro. João, não. Eu acho que é em Mateus. Mas eu sei qual é essa passagem. Eu vou seguir. Quando vocês acharem, vocês podem ler. Aí vocês dizem. Continua. Diz assim. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido. A partir desse momento, a história de Efraim é a história do reino de Israel. Achei interessante esse ponto aí. Por quê? Porque são 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. Entre essas 10, que vai com Israel, Efraim vai junto. No caso, que ficou com Roboão. Isso. Efraim ficou entre as 10 e Efraim se torna praticamente unha em carne com Israel. As 2 tribos elas passam a se associar muito, a ponto de Deus, muitas vezes se referindo ao próprio Israel, chama ele de Efraim. Eu acho interessante porque eu me lembrei de uma coisa assim. Sabe quando a mãe da pessoa vê, por exemplo, a pessoa tem um irmão, o irmão apronta muito, e de repente a pessoa começa a aprontar de novo.
Aí a mãe da pessoa diz assim, chega na pessoa e diz, vem pra cá, fulano. Por exemplo, eu sou Emanuel, né? e a minha mãe me chama com o nome do meu irmão. Vem pra cá, Moisés. O meu irmão é Moisés. O que ela tá querendo dizer? Você tá tendo a atitude tá dele. parecendo com teu irmão agora, né? Uhum. Tá muito parecido com ele. Então Deus passa a fazer isso com Israel. Porque Israel começa a ficar muito parecido com Efraim. E Deus começa a chamar Israel de Efraim. Aqui é em João capítulo 18, no verso 19, diz assim: Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e de sua doutrina, e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se reúnem, e eu nada falei em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que eu lhes falei. Eis que eles sabem o que eu disse. E havendo falado isso, um dos oficiais que ali estavam bateu em Jesus com a palma de sua mão, dizendo: Assim que tu responde ao sumo sacerdote, respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se bem, por que tu me feres? Uhum. Então, realmente ele se sentiu ofendido com as palavras de Cristo, de maneira que ele não foi nem de forma desrespeitoso, né? Pois é. Esse é o tipo de espírito, né? Que essas pessoas que eu diria que são efraimitas, né? De espírito, de caráter, eles têm. Aqui diz assim, ó, Jeroboão, seu primeiro rei de Efraim, né, da tribo, era um efraimita. Foi Deus que rasgou o reino das mãos de Roboão e deu 10 tribos a Jeroboão. E se ele tivesse andado humildemente com Deus, uma história completamente diferente teria sido escrita de Efraim. Porém, veja, foi o mesmo espírito de ciúme e suspeita que tinha prejudicado a história da sua tribo, que influenciou Jeroboão a fazer os bezerros. Veja como é interessante, uma coisa leva a outra. Um espírito de ciúme, também de inveja, né, que fala, e de suspeita, levou eles à idolatria. A fazerem um culto idólatra, misturar coisas pagãs com as coisas sagradas de Deus, né? E estabelecendo assim o culto idólatra. O Senhor enviou uma mensagem de advertência e até realizou um milagre sobre a pessoa do rei. Mas Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Esse é o problema maior. O problema maior, que embora seja um problema por si só, não está em que eles eram ciumentos, invejosos, orgulhosos, eram muito ressentidos, né? Se ressentiam muito fácil. O problema é eles não deixavam. Rejeitar o chamado ao arrependimento e à conversão. Isso. Eles não deixavam. Algumas das mensagens mais inflamadas foram enviadas pelo Senhor à tribo de Efraim. Agora a gente vai entrar na parte muito interessante, que são vários textos do livro de Oséias, né? Do profeta Oséias. Quase todo o testemunho de Oséias foram apelos para que Efraim se arrependesse. Aí veja, em Oséias 11, esse verso diz assim, ó. Eu acho muito interessante isso. Isso aí vale muito a pena a gente refletir sobre isso. Porque muitas pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento era um Deus rigoroso, né? Um Deus tirano. Tirano, né? E de que a atitude de rejeitar ou de repreender não é uma atitude de amor, né? Não é assim que as pessoas pensam. Deus ama, ele não age assim com a gente. Alguns dizem, né? Veja o que é que ele diz aí. E veja se Deus não tinha amor por eles. Embora, vocês vão ver o resultado depois. Eu ensinei a andar a Efraim. Deus mesmo, né? Tomei-os nos meus braços. Essa frase, tomei-os nos meus braços, é uma frase pesada? Não. Não. É uma frase que remete ao quê? Ao amor. É um amor, né? Cuidado. Cuidado. Igual um pai pega um filho, né? Mas não atinaram que eu os curava. O que significa a palavra atinar? Perceber. Não perceberam que eu os curava. O problema estava em quem, então? Neles. Era falta de amor de Deus? Não. Era falta de cuidado de Deus? Deus deixou de fazer alguma coisa por eles? Não, Deus, ao contrário, né? Deus fez tudo o que podia
mas eles não percebiam. Outro grande problema deles. Aí diz, ó, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Tem como a pessoa ler isso e dizer que Deus não tinha amor? Agora, veja o que diz depois. Mas o assírio será seu rei. Por quê? Recusam converter-se. Esse é o problema deles. Recusar. A gente até aprendeu a gente estudando sobre justiça pela fé, o que é o ímpio e o que é o justo. Ele diz que o ímpio, ele recusa aprender a justiça. Isso não significa que Deus não transmite amor, que Deus não cuida deles, e Deus deixa de amar eles. Mas está dizendo aqui que devido a isso, quem é que vai ser o rei deles? Um rei pagão. É o que eles querem, é a escolha deles, é o caminho que querem seguir. Isso significa que Deus deixou de amar eles? Não. Entendeu? E ali serão escravos, né? É uma escolha. Escravos do pecado. Querem, né? Por exemplo, ter um rei pagão como rei deles é o equivalente, espiritualmente falando, a ter o pecado e Satanás como seu dono, como seu rei. É a mesma escolha que Israel fez, né? O Israel moderno, entre Cristo e Barrabás. Escolheram o erro, então sofram as consequências, né? Veja, Oséias apresenta a razão da queda de Efraim. Isso é interessante. Efraim se mistura com os povos. Agora, de que maneira? Será que ele se misturava com os povos como Jesus se misturava? Não. Isso é muito sutil, né, dessa forma, porque isso muitas vezes a conduta de Efraim é o que é muitas vezes ensinada pelas pessoas. Não, nós temos que nos misturar com as pessoas. Exatamente, porque vão usar quem? Vão usar quem? Não vão usar nem Efraim, vão usar quem como exemplo? A gente tem que se misturar com as pessoas. Jesus Cristo. Agora, qual é a diferença da atitude? Eu poderia até não usar Jesus Cristo, porque alguém pode dizer, é muito exagerado comparar Cristo com Efraim. Então vamos comparar Enoque. Quem já leu aquele livro, A Vida Devocional de Enoque, que é uma compilação de vários escritos do Espírito de Profecia sobre a vida de Enoque, diz que quando ele se misturava, quando ele chegava em círculos de pessoas diversas, né, que muitas vezes nem eram amigos dele, diz que a presença dele causava neles respeito e temor. Vê que diferença. Vê que é uma pessoa que ela anda com Deus, né? A presença dele fazia eles se calarem. Porque ele andava tanto na presença de Deus, e os anjos que acompanhavam, e tanto poder, tanto que você se aproxima de Deus, a vida do indivíduo era muito poderosa, né? Porque era muito submisso a Deus. E esses anjos que acompanhavam Enoque, eles afastavam os anjos que estavam naquele círculo ali, daquelas pessoas. E elas ficavam, porque os anjos é quem estimula, né? E elas ficavam sem atitude diante deles. Elas paravam de falar o que elas estavam falando. Se estivesse conversando bobagem, conversando da vida, seja lá o que fosse, se fosse um círculo de homens, conversando sobre festas, mulheres e todas essas coisas, eles se calavam. Por quê? Porque a presença de Enoque transmitia respeito. Será que era assim com Efraim? De forma alguma. Era o contrário. Efraim se misturava com os povos, porque ele era atraído pelos costumes dos povos. Uma vez Deus disse através de Moisés, eu não vou lembrar se é em Números que ele fala isso, ele disse, não se misturem com os povos e com as nações e com os seus costumes. Então, você já viu na Bíblia, ou no Espírito de Profecia, dizendo que Jesus Cristo, quando se misturava com os homens, com os mundanos, os pagãos, ele começava a praticar as mesmas coisas que eles? Não. Não tem. Ele conversava as mesmas coisas que eles? Não. Pelo contrário, né? Eles paravam, eles se calavam para ouvir Jesus Cristo. Toda a oportunidade que ele tinha, ele conduzia as pessoas à palavra de Deus. Isso. Ele, usando a linguagem de hoje, ele era um influenciador e não um influenciado.
Mas com Efraim não era assim. Efraim se misturava e Efraim era influenciado. Então, usar essa questão do se misturar com os povos é muito delicada, né? Ela é muito delicada. Porque se você quer usar Jesus Cristo, Enoque talvez, ou até Daniel, né, como exemplo, você também tem que se lembrar da conduta e do caráter deles. E do preparo deles. Porque foram 30 anos de preparo para Jesus Cristo começar a andar entre os povos ali. Imagina o preparo, a intensidade, a profundidade da comunhão dele com Deus. Coisa que Efraim não tinha. E aqui diz assim, ó, que ele é um pão que não foi virado. Eu fiquei até achando engraçado isso aí, de um pão que não foi virado. Na época que eles assavam pão e bolo, o pão, onde era colocado, né, o forno lá de pedra, essas coisas, só assava um lado. E tinha que virar para poder terminar de assar, né? E aí, quando ele diz assim, Efraim é um pão, tem tradução que vai ter bolo. Um pão ou um bolo que não foi virado, é que só uma parte dele, por isso que o nome dele é duplo fruto. Ele é dividido. O coração dele era dividido. Você daria um pão a alguém em que uma parte está assada e a outra está crua? Você venderia, ou comeria, ou daria para alguém comer? Então, é um tipo de fruto que não tem. Aquilo que Cristo advertia aos fariseus e escribas. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está longe de mim. A conduta, né? Igual Tito, né? Quando Paulo fala em Tito, um né? exemplo de uma pessoa assim que possui o mesmo caráter da tribo de Efraim, que a gente pode ver é Judas, né? Judas. Ele tinha um coração dividido. Ele queria muitas vezes se submeter a Jesus, mas depois endurecia o coração. E esse é o erro, né? Que a gente tem visto aqui a exortação a Efraim. Ele não chega ao ponto de se converter. Isso. E aí é o problema, porque se misturar com os povos sem ter uma firmeza e uma comunhão profunda com Deus, você vai ser influenciado. Você vai ter problemas. O reino de Deus e os reinos do mundo são inteiramente distintos. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas, porque era isso que Efraim vivia. Efraim era pão que não foi virado, ou seja, ele não tinha uma experiência completa nas coisas de Deus. Uma pessoa não pode se misturar com as pessoas do mundo, gastando sua força na busca de riqueza e de fama, e aqui riqueza e fama a gente não deve entender de maneira extrema, como quem quisesse dizer assim, eu não estou buscando riqueza e fama igual aos artistas. Eu não quero ser uma celebridade. Isso. Mas não é nesse sentido somente que essas coisas acontecem. Não é porque riqueza e fama, você pode, por exemplo, hoje com as redes sociais, quantas pessoas não querem se tornar um influenciador? Né? E até assim, dentro da igreja, um pregador muito famoso. Isso. A fama ela não está só restrita para essas pessoas, artistas. mas até no meio cristão. Entre o meio cristão. Exatamente. E riqueza também. Porque quanto mais o indivíduo vai ganhando e quanto mais ele vai se tornando uma pessoa influenciadora, pública, mais o ego vai ficando lá em cima. E ele vai gostando de ter essas coisas, né? E ele diz, se misturar com as pessoas do mundo para querer essas coisas e ao mesmo tempo ser um membro do verdadeiro Israel de Deus, isso é incompatível, né? Esse era um outro problema dele. É um problema que fez ele cair, né? E aí diz assim, a idolatria foi o grande pecado de Efraim. Ele não conseguiu apreciar as coisas sagradas de Deus. E hoje a gente vê a diferença nisso. Hoje como é o desrespeito que é com as coisas sagradas de Deus. Muito grande até. É um desrespeito muito grande, né? As pessoas têm feito do sagrado profano e do profano sagrado. E não tem tido a distinção do que é santo e do que é profano. E não estão mais nem aí. É a mesma coisa. E dizem que Deus entende. Deus aceita, né? De fato, Deus entende, né? Mas entende que eles estão em apostasia. Eles estão errados. Isso. E que se continuarem assim, vão se perder. Isso. Diz assim, depois que as súplicas do Senhor foram rejeitadas, esse era outro problema, a palavra foi anunciada. Efraim está entregue aos ídolos. Deixai-o. Quando Deus diz isso, será que Deus deixou de amar ele? Não. Não. Porque alguém pode dizer assim, não, mas é porque o Deus dessa época era um Deus muito tirano. Mas a gente viu Deus dizendo que levou ele nos braços, de maneira simbólica, demonstrando amor, atraiu eles com cordas humanas e laços de amor. E será que esse amor todinho foi suficiente
Deveria, assim, Deveria ser. deveria Da ser. parte de Deus é. mas não deles, né? Eles Mas, rejeitaram. mas quando não corresponde, Não, foi como- Não, e assim, Deus ali, como a gente já tratou em podcasts passados, a liberdade religiosa. Isso, Deus era tem todo e exatamente. tudo. Uhum. Mas eles escolheram. Então, Deus aqui, com Efraim, ele vai deixar ele seguir a sua própria escolha. Era exatamente isso que eu ia comentar. Deus deu várias oportunidades para Efraim, né? Mas Deus também não poderia obrigar Efraim a seguir o caminho dele. a se converter. E Deus tinha que respeitar a decisão, A decisão. Por isso que deixai-o. Deixe seguir o seu próprio caminho. cheguei. Esse deixar resultou em quê? Dos 144 mil, o nome de Efraim está incluído? Não. Não. Para a eternidade. Deixar eu aí é para sempre. Emanuel, Não tem deixa eu mais o ler que fazer. uma passagem bíblica. Porque parece que muitos não querem entender esse ponto. Ou não querem entender, ou entendem e querem recusar, fazer como Efraim. Gálatas 6, versículo 7, Paulo diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Então isso aqui é uma lei natural. Se eu pegar sementes de feijão e plantar, eu vou colher feijão. Eu não posso querer colher arroz, né? Justamente. Se eu semeio sementes de feijão, vou colher feijão. Aquilo que eu semeio, eu vou colher. Aquilo que eu escolho fazer hoje, as consequências virão. Porque não existe escolha isenta das consequências. Então, cada escolha, se for para o bem, as consequências serão para o bem. Se forem para o mal, as consequências serão para o mal. Então, Deus nos concedeu a liberdade de escolha. E Ele nos apresenta dois caminhos. O caminho da vida, da obediência, e o caminho da morte, que é o caminho da desobediência. Mas Ele fala assim: escolha. Deus não vai obrigar. Ele apenas diz: exerça a sua liberdade de escolha. Agora, escolhe o caminho da vida para que tu vivas, tu e a tua descendência. Ele dá um conselho a fazermos uso correto da nossa escolha. Só que, no versículo 8, Paulo diz assim: pois aquele que semeia na sua carne, ou seja, aquele que escolhe fazer como Efraim fez, seguir os desejos de sua carne, seguir a sua própria vontade não santificada, ele diz assim: da carne colherá a destruição. Mas aquele que semeia no Espírito Santo, do Espírito colherá a vida eterna. Não é Deus quem vai destruir os ímpios. São eles mesmos. São eles mesmos. Eles escolheram semear na carne, e a carne vai trazer a destruição para eles. Foram eles que escolheram. Deus fez de tudo para ajudá-los, através do seu amor, a fazerem o uso correto da escolha, escolhendo o caminho da obediência, o caminho da santidade, que é o caminho da vida eterna. Mas eles não quiseram. Mateus capítulo 25. Lá Jesus diz assim que depois dos 1000 anos haverá o juízo final. Aí Cristo diz assim para os ímpios: vão para o lago de fogo e enxofre que foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para os seres humanos, mas sim para o diabo e seus anjos. Mas a maioria da humanidade que já existiu ao longo de 6.000 anos de pecado, eles escolheram ir para lá. Se posicionar do lado do inimigo. Justamente. Então não foi Deus quem... Deus de forma arbitrária não quis me seguir, não. Foi, vou lhe destruir. Não. Eles escolheram a destruição. Porque é isso que o pecado traz. A destruição eterna. É porque Deus é a fonte da vida. Então não tem como você viver longe dele. E a santidade dele é tão grande que o pecado não pode subsistir com a santidade, próximo da santidade dele, e no lugar celeste. E é um ato de misericórdia de Deus a destruição dos ímpios, né? Porque eles não suportam estar na presença de Deus. E Efraim, quando Deus disse deixar, ele estava entregue. Deus não foi Deus quem entregou ele, jogou ele como se fizeram com Daniel, jogando na cova dos leões. Não. Quando Deus diz ele está entregue, é Deus dizendo assim, não tem mais o que fazer. De livre e espontânea vontade. Ele escolheu. É um pecado contra o Espírito Santo, né? Ele escolheu. Agora pergunta, Efraim era um povo pagão? Não.
Era povo de E Deus. sem privilégios, não, né? Todos os privilégios eles tiveram. Isso. Outra sentença que diz em Oséias, Oséias 9,17, diz: o meu Deus os rejeitará. Por quê? Não houve. Porque não o ouvem. E errantes andarão entre as nações. Não vai ser assim nos últimos dias, com todos aqueles cristãos. Você vê, é interessante na analogia que a gente pode fazer. Sempre que os cristãos, o povo, na verdade, de Deus, né? Vamos colocar o povo do Antigo Testamento. Sempre que eles recusavam ouvir a Deus, acabava o quê? Uma nação dominando eles. E qual vai ser a última nação que vai dominar os cristãos? Roma, né? Uhum. Roma papal, né? E muitos, infelizmente, vão andar errantes entre o movimento ecumênico, né? O ajuntamento, o último ajuntamento desse grupo. Há muitos idólatras no mundo de hoje, viajando pela mesma estrada sobre a qual Efraim passou. Eles não estão adorando ídolos feitos de metal, madeira ou pedra, apesar que ainda tem alguns, né? Uhum. Pois os deuses populares do presente não são dessa forma. Eles são o dinheiro. Quantos, mesmo entre nós, entre o povo de Deus, não idolatram o dinheiro? Não tem uma passagem do Espírito Profecia que diz assim, que Deus quer homens que nem se comprem nem se vendem. Quantos não se vendem? Muitas vezes, uma vez um irmão lá em Capitólio, ele disse assim, quando ele até leu essa passagem, ele disse misericórdia, porque tem gente que se vende pela Netflix, tem gente que se vende pelo hambúrguer, pela uma pizza. Imagina quando vier a marca da besta. E quem que não vai nem poder nem comprar e vender, quem não tiver a marca vai chegar o momento que vai vir um decreto de morte. A pessoa hoje se vende por uma mínima coisa. Um filme por uma coisa, às vezes é para manter a arrogância, né? Eles são dinheiro, riqueza, prazer, e são tudo ídolos. Depois desse texto aí, eu separei uns textos do Espírito de Profecia, que são mais fortes do que isso aí. Ele ainda pega leve aí. E posição elevada. Isso são ídolos. Por quê? Porque alguém pode ficar pensando que Efraim, o problema de Efraim não vai ser o nosso problema hoje, porque Efraim era ele pegava aqueles ídolos de madeira, né? Aqueles ídolos de pedra e tal. E a gente não adora santinho, né? A gente não tem estátuas. A gente não pode fazer imagens, né? Mas temos os ídolos que nós acariciamos, né? Que nós temos guardados dentro do nosso coração. Futebol, músicas, filmes, alimento, filmes, séries, essas coisas. Séries, tudo isso são idolatria. Se não estiver de acordo com a vontade de Deus, é um ídolo. Homens. Todo pecado acariciado também é um ídolo. É um ídolo. A gente vai ver o Espírito de Profecia falando isso. Deus está chamando por eles. Agora o autor ele coloca no sentido geral, né? Porque são os efraimitas, né? Os representantes de Efraim. Os que têm a personalidade dele, né? Que são os que vão ficar de fora. Mas eles, como Efraim, estão ligados aos seus ídolos. Como Efraim de antigamente, são considerados, agora veja o que ele vai dizer aí, são considerados como parte da igreja de Deus. Ele não está falando do povo de fora, falando do povo de dentro, porque Efraim era povo de Deus. Uhum. Mas o teatro, nessa época mal existia, né? 1915 estava começando o cinema, né? Mas vamos colocar isso aí, cinemas e locais de diversão, parques e outras coisas, né? Tem mais atração para eles do que a casa de oração, do que a casa de Deus. É verdade. E a sociedade mundana é mais agradável do que a companhia dos santos. Tem gente que se diz cristão, que prefere estar conversando mais com gente mundana do que uma pessoa que gosta mais de falar da palavra de Deus. E aí eu fico pensando, a pessoa não suporta conversar sobre as coisas de Deus. Como que ela vai suportar a eternidade com Deus? Uhum. Ouvindo o próprio Deus. Uma vez uma amiga falou isso. Até uma pessoa assim, que de certa forma conservadora e tal, mas ela estava querendo reunir um grupo de amigos para ir para casa dela. Aí ela disse assim, vamos reunir hoje. Aí uma pessoa sugeriu, vamos estudar a Bíblia? Vamos pegar um tema para a gente estudar?
Não tô cansada. Eu quero assim, que a gente se reúna para fazer alguma coisa. Para passar o tempo, algum filme, alguma coisa assim. A gente só se reúne para isso, para estudar. Vamos se reunir para assim, para se parecer. Eu quero uma coisa para se parecer minha mente. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, né? Como é que muitas vezes a gente se coloca dessa forma, como se a palavra de Deus fosse cansativa, né? Como se fosse algo que não, assim, se ela estava com a mente carregada, então aí é que ela precisa da palavra de Deus, né? Para que a palavra de Deus possa vir, né? Renovada. Mas as pessoas não param para pensar como que elas vão suportar a eternidade. Só santidade, pureza do próprio Deus. Porque na eternidade a gente vai continuar estudando as coisas de Deus, né? Profundamente. Então, se hoje nós não estamos habituados a fazer isso aqui, com certeza não suportaremos lá. Pergunta, a palavra é de quem? De Deus. De Deus. No céu vai ter qualquer outra conversa, qualquer outra palavra. Quem é que vai conversar? Jesus Cristo disse que Jesus Cristo vai andar com os santos. Se você hoje não suporta andar com ele aqui, como que você vai suportar a eternidade andando? Não, Na realidade, essas pessoas que não suportam reunir-se sempre para estudar a palavra de Deus, não é que a gente é obrigado a estudar a palavra de Deus. A gente pode participar de uma recreação. Sim. Mas a recreação ela tem que dar de acordo com a vontade de Deus. Então, vê só. Na realidade, essas pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus naquele momento, é porque elas estão em busca de uma outra palavra. E essa palavra é a palavra de Satanás. Aquilo que satisfaz os desejos carnais que elas têm. E que, embora seja de Satanás, mas é disfarçada, né? Através de homens, né? Homens sábios, então, assim, essas coisas. Essa questão para você ter esse momento para você esparecer a sua mente. Eu fico pensando o que é que tem sido a busca, né? Realmente, como ele falou, diversões. Então, tem essa dissociação daquilo que Deus tem para nos enobrecer a nossa vida. E essa questão, assim, uma vez eu também vi essa aplicação feita, assim, por exemplo, pequeno grupo. Não, pequeno grupo tem que ser um ambiente bom ali para você conversar, para você, digamos assim, ver como foi o dia a dia da pessoa, da semana, e ali você conversar com ele. Mas se você fizer estudo bíblico, você acaba com o seu PG. Eu já escutei isso. Ou seja, a pessoa diz assim, tem que ser um ambiente bom, né? Então, se tiver o estudo bíblico, já não é mais bom. Um ambiente bom. É triste. Se tiver o estudo bíblico, já não é um ambiente agradável. Mas se tiver, vamos supor que assim, roda de amigos. Não vai ser PG, vai ser uma roda de amigos que vai ali... conversar qualquer coisa da vida. Conversar. Então, deixa de ser agora um pequeno grupo e passa a ser um happy hour, né? Isso. Do mundo, né? Social. Que é uma social do mundo. Não pode ter. Teve uma vez uma pessoa que disse pra mim, que ela é adventista, ela disse que não suporta os grupos adventistas. Ela disse que ela começou a sair dos grupos adventistas porque era só texto da Bíblia e do Espírito de Profecia. Ela disse, eu prefiro os grupos dos meus antigos amigos, que a gente só fica se lembrando do passado, quando a gente estudava em tal escola, né, quando a gente ia pra tal canto. Agora você é uma pessoa já mais velha, né? E ela disse pra mim, quando ela disse isso pra mim, eu fiquei impactado. Ela disse, não, os grupos adventistas é uma chatice, é só texto do Espírito de Profecia da Bíblia. Eu já sei dessas coisas, eu quero estar num ambiente com os outros só para estar lendo Bíblia, Espírito de Profecia, também tem que conversar outras coisas da vida. Ela disse que saiu dos grupos por conta disso. Ou seja, uma pessoa que ela não suporta. Acha chato, né? Tedioso a palavra de Deus. Exatamente. Ela não vai suportar Deus. Ela não vai suportar a eternidade. Porque a eternidade vai ser com Cristo. Imagina. Como foi com Marta e Maria. Eu não lembro qual das duas. Vou errar aqui se eu for dizer. Uma delas estava cuidando da casa, a outra estava lá, aos pés de Cristo. Marta cuidando da casa, né? E Maria. E o que foi que Cristo disse para a outra? Que disse, Senhor, você não está vendo. Vou parafrasear. O senhor está vendo? Não, eu fui fazendo as coisas e ela aí, como que estivesse dizendo, ela está desocupada aí. E foi que Cristo disse para ela. Ela escolheu a boa parte, a melhor coisa, né? Então, passaremos como Maria a eternidade, tempos e tempos e tempos aos pés de Cristo, aprendendo dele. Claro que a gente vai fazer muitas coisas, né, na eternidade, não vai ser só conversando ali, mas se a pessoa não suporta a companhia dos santos, ela vai ter que ir para onde? Aonde não tem santo, né? E uma coisa assim que a gente fica vendo, por exemplo, uma questão básica, né? A questão da música. Já vi várias pessoas, aquele louvor parado,
Eu não suporto, eu quero coisa agitada, então não vai pro céu. A gente já ouviu isso também. Eu tenho plena certeza que quando os que estiverem salvos, né? Os santos, quando estiverem lá no céu, não vão ficar contando das coisas que passaram por aqui, ou lembrando dos lugares agradáveis. As coisas ruins não tem nem necessidade. Acabou. Exatamente. Acabou. Nova vida, né? No Salmo 1, verso 1 e 2 diz assim: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Esses são os abençoados. Esse é o que vai habitar no céu. São esses que vão habitar no céu. Porque tem gente que não suporta, às vezes está na presença de alguém, porque fica dizendo, fulano só quer ser o santinho, é tudo certo, né? Tudo certinho com ele, tudo, aí não gosta. Eu fico pensando, como que essa pessoa quer ir para o céu se vai ser tudo assim? Vai ser muito mais do que o que muitas vezes ela vê naquela pessoa, né? Agora, finalizamos a parte de Efraim nos textos desse livro. Vamos ler alguns textos do Espírito de Profecia. Porque o maior problema de Efraim era o quê? A idolatria. Porque essa idolatria ela veio do ciúme, né? Vem da inveja, das suspeitas, né? E falando sobre idolatria, o Espírito de Profecia diz o seguinte: os idólatras são condenados pela palavra de Deus. Agora veja o que ela vai dizer aí, viu? Sua loucura, a dos idólatras, já começa dizendo que é uma loucura, né? Consiste em confiar em si mesmos para a salvação, aqueles que se confiam nas suas próprias obras, nas suas próprias conquistas, aquele que faz, né? Na experiência de vida e tal, e em se curvarem diante das obras das suas próprias mãos, né? São aquelas pessoas que elas, justamente o que eu acabei de dizer, elas gostam de ficar se apoiando na experiência e nas conquistas delas, né? Eu cheguei até aqui e tal, porque eu me esforcei, e por aí vai. Deus classifica como idólatras aqueles que confiam em sua própria sabedoria, em seus próprios planos, e que dependem das suas riquezas e poder para obter o sucesso. Esses são os problemas que tinha em Efraim também. E que quem for com isso até o final da vida, assim como Efraim, não herdarão a vida eterna. Ele diz assim, ó: esforçando-se para se fortalecerem pela aliança com pessoas a quem o mundo considera grandes. Isso é um problema, né? Porque o Espírito de Profecia diz que em assuntos espirituais, em projetos espirituais, projetos que são para a obra e para a causa de Deus, não devemos buscar o conselho dos ímpios, de pessoas que não estão totalmente consagradas. Né? E existem pessoas que fazem isso. Por quê? Vão atrás de quê? Dinheiro. Né? Porque acham que o sucesso, para dar certo, vai precisar de muito dinheiro. E aí se associam com pessoas poderosas. Acham que Deus não tem dinheiro, né? Isso. E aí vão buscar fontes, né? E aí é onde mora o perigo. E isso é um tipo de idolatria, mas que não discerne as reivindicações imperativas da lei de Deus, da lei divina. Esses são alguns aspectos da idolatria. Outro texto do Espírito de Profecia. Talvez não haja relicários visíveis por fora, e nenhuma imagem sobre a qual incida o olhar. Contudo, podemos estar praticando a idolatria. E a idolatria tirou Efraim do reino eterno. E como que podemos, além do que a gente já viu até agora, estar praticando a idolatria? É tão fácil fazer um ídolo de ideias. Olha, às vezes você torna as suas ideias, a sua sabedoria, um ídolo. E você diz, tem que ser assim. E você bate o pé e diz, tem que ser assim. Ou objetos. E objetos aí não são santinhos, estátuas, nem imagens, não. Às vezes a gente faz de coisas materiais, ídolos, acariciados como forma. É tão fácil fazer dessas coisas como formar um deus, ou formar deuses de madeira ou de pedra. Milhares têm um falso conceito. Isso aí é muito forte. Isso é muito forte. A gente vai refletir sobre isso, e isso é muito forte. Milhares têm um falso conceito de Deus e de seus atributos.
E o que é que acontece por conta disso? Por causa disso? Eles estão servindo tão verdadeiramente a um falso Deus como faziam os servos de Baal. Meus irmãos, se o indivíduo não compreender a vontade de Deus exatamente como está expressa na palavra, se a adoração dele e a comunhão dele com Deus for baseada no eu acho, na opinião de homens, na tradição, na sabedoria ou nos mandamentos de homens, ele está adorando a quem? A um ídolo. Servindo a Baal. Baal e ídolos nada mais são do que quem? Disfarçados. Satanás. Satanás e os demônios. Tem um texto de Paulo que ele fala que os ídolos são os demônios. Né? Os ídolos Cultuando a demônio, né? estão cultuando a demônios. Satanistas. Então, muitos de nós estão adorando a um falso Deus, porque não buscam conhecer Deus e os seus atributos da maneira certa. Eles estão fazendo um Deus, um ídolo. Por exemplo, quando eu digo assim, Deus é um Deus de amor. Ele me entende. Ele me entende. Não É, só ele o Ele atributo conhece meu dele, coração, né? Conhece o meu coração. Eu enfatizo muito a questão de que Deus é amor. Só esse Mas aspecto, né? esqueço-me que ele também é justiça. Isso. E mesmo o amor não é do meu conceito. Tem que ser Isso. o conceito dele É o de conceito amor. de amor dele. Porque o tipo de amor que é pregado hoje Não é é o o amor da de Bíblia. Satanás, não é o amor de Deus. É aquele amor que libera você. Permissivo, né? É aquele amor que leva você a transgredir a lei de Deus, a viver do jeito que você quiser. Viver numa vida voluntária na iniquidade. É libertinagem, né? Libertinagem. Crendo que Deus, só porque Deus é amor, Deus te entende, Ele conhece teu coração, Ele vai te salvar. Detalhe. Se o indivíduo, como a gente está falando, o que é fazer um Deus? É simplesmente você adorar a Deus do seu jeito. Então você está criando o seu Deus. Como o povo de Israel, quando eles fizeram o bezerro de ouro, eles não Era o fizeram para Deus dele. adorar o Deus Sol. É o que eles queriam, né? Era o Deus de Israel. Né? Eles pegaram Deus Apis, que era em forma de um bezerro, e disseram assim: esse é o Elohim que nos libertou do Egito. Eu lembro quando tu pregou sobre a idolatria no Sinai, que tu foi olhar a palavra que eles usavam ali no hebraico. É porque a palavra traduzida ali, esses são os deuses. A Tá palavra errada a tradução. assim, tá correto, Tá correta, porque né? é o nome de Deus no plural, né? É. Elohim está no plural, deuses. Mas para eles não estavam falando de deuses qualquer. deuses, Para eles estavam falando de Pagãos, Deus de mesmo. Elohim Deus, era. da divindade, né? Eles atribuíram aquela Imagem como escultura, se aquela fosse imagem a ao representação Deus. do Deus de Israel. E Deus disse que não fizesse nada debaixo da terra ou na terra que representasse ele. Agora você vê essa questão, né, do povo de Israel, a lição que a gente pode tirar. Porque, assim, o mandamento do Senhor é que não fizesse nenhum tipo de imagem de escultura. Mas as intenções deles era para adorar a Deus, né? É. Então, as pessoas não querem fazer isso hoje. Tem uma ordem expressa de Deus, não faça isso. Não, mas isso aqui não é para atrair pessoas. Esse evangelismo tem que ser dessa forma. É aquela questão que a gente falou, né? Os fins justificam os meios. Não é para trazer mais pessoas para perto de Deus. O importante, O né? importante é o resultado. É. Então, aquilo, Deus foi muito severo na punição para mostrar que o que ele havia dito tinha que ser cumprido da maneira com que ele falou. Então, hoje é a mesma coisa. A adoração, a falsa adoração é da mesma forma. Estão As pessoas adorando querem ao falso adorar Deus. Deus da forma delas. Então, elas estão adorando a elas mesmas. Estão fazendo um ídolo. Estão fazendo Simplesmente. isso. E que equivale a quem? A Baal. Às vezes a gente fala, né? Rapaz, o povo de Israel se envolvendo com Baal, essas coisas. Né? E olha nós. E uma coisa, só para deixar você seguir o estudo. Se não me engano, Baal também não era um deus que se sacrificava os filhos a ele, assim como Moloque. E fazem Então, muito isso hoje. um estilo de adoração errado. Os pais não têm levado os filhos Aos serem altares dos ídolos. aos altares dos ídolos e serem De sacrificados também. maneira simbólica. Porque os filhos vão ser levados juntos, né? Isso. Por mais que não estejam fazendo atrocidade como acontecia naqueles tempos, Mas Cristo Mas diz assim, a você gente tem vê que o ter fato de medo, levar à perdição, não quem mata o corpo. mas aquele que mata tanto o corpo quanto a alma. Então a os gente pais matando vê, os filhos. por exemplo, dentro da nossa igreja, em um dia de sábado, aí tem as crianças pequenas
que elas não param quietas. Dependendo assim também do temperamento delas, também depende da alimentação, do que elas contemplam ao longo da semana. Da criação, né? Da criação em si. Aí o que é que os pais fazem, geralmente com essas crianças que são superativas? Aí pega o celular, pega um Desenho, iPod, né? aí deixa lá, ou assistindo desenhos, Ou jogando. E deixa ela lá. Ou seja, leva a criança para a igreja, ela participa do seu momento ali na salinha, mas depois tudo aquilo é desconstruído com os ídolos Uhum. que são dados a eles. Ou seja, eles estão sacrificando os seus filhos a Baal. Exatamente. Porque quando essas crianças amadurecerem, o caráter não vai ser semelhante ao de Cristo. Não. Exato. Vai ser semelhante ao de Satanás. E eles vão fazer o quê? Eu não quero saber dessas coisas de religião, não. Porque é insuportável né? para eles. Um detalhe, se no dia de sábado os próprios pais dão para elas assistirem, né, ou jogarem, essas coisas assim, já demonstra que é uma prática que é feita durante a Diária. semana, É né, que é corriqueira. diário. Então, o dia de sábado para essa criança vai ser atrativa? Não vai Não. ser atrativa. É mais um dia. Um dia Vai ser como qualquer. mais um dia qualquer. E Exatamente. o culto é mais um Pelo local contrário, qualquer. né? Vai ser um dia muito chato se ele não puder fazer aquilo que ele faz É. a semana toda. É, exatamente. Exato. E o culto vai ficar insuportável para eles. Hum. Infelizmente. Ainda diz assim, ó, proíbe-se ao homem conferir a qualquer outro objeto o primeiro lugar nas suas afeições ou serviço. O que quer que acariciemos que tenda a diminuir nosso amor para com Deus, ou se incompatibiliza. O que significa essa palavra aí? Não se harmonize. É muito usada essa palavra aí para terminar casamento, né? Incompatibilidade de gênero. É. Né? Pra terminar. O que incompatibilize com o culto a ele devido, disso fazemos um Deus. Tudo que é contrário ao que Deus orientou que fizesse e insistem em fazer, estão fazendo disso um Deus. Infelizmente, é um ídolo. Eles estão caindo no mesmo erro que Efraim. Essa é a mais forte. Dói-me o coração ao ser-me mostrado quantos há que fazem do próprio eu seu ídolo. Então, ó, esqueçam, né, esse conceito de que ídolo é aquilo, aquela imagenzinha, aquela estátua, aquela imagem, tudo. Porque até o próprio eu da pessoa, o eu acho, eu aquilo, eu isso, eu isso, eu isso. Não, mas Se eu torna acho um que é ídolo. assim. Não, eu gosto assim, é mais agradável assim, né? Infelizmente. Consequentemente, assim como o nome de Efraim foi removido para a eternidade, aqueles que se envolverem e viverem assim, dessa maneira como a gente viu até agora, também terão seus nomes apagados para a eternidade. Agora a gente vai para Dan. Dan é mais curto, porque Dan é um Judas da vida, né? Dan é tão curto, assim, é tão impactante, que é pouca coisa que a gente agora coisa de meia hora. Dan, vocês vão ver. O nome dele significa juiz. É interessante que Dan, esse primeiro nome, é o nome Daniel. O Senhor é meu juiz. É a junção de Dan com El, né? Juiz de Deus, né? O nome dele é o que o pai dele queria que ele fosse. Juiz. Agora vamos lá. A bênção pronunciada sobre Dan por Jacó retrata seu caráter. Aí, como é essa bênção, né, que foi dada por Jacó na Bíblia? Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Ele disse uma coisa aí que tem duplo sentido. Um sentido é o que ele queria que ele fosse, um juiz igual eram juízes, né? Foram juízes E outra ali coisa depois é o de que ele Moisés, fez, né, disso. né? E qual é o outro sentido? É que ele sabia que de fato ele seria um juiz, só que um juiz negativo, que iria julgar e criticar as pessoas, né? Porém, Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por onde? Por Por detrás. Uma outra palavra que eu usaria para isso aí, para resumir isso, é a
apunhalar os outros pelas costas. Esse é Dan. Como a bênção pronunciada sobre Rúben, porque Jacó tinha isso, né? Ele pronunciava a bênção, uma parte da bênção era o que ele queria que fosse, a outra parte era o que acabaria sendo a vida daquele indivíduo. A primeira parte retrata o caráter que ele poderia possuir se ele tivesse abraçado as oportunidades que Deus colocou em seu caminho. É o que ele queria, né? O que o caráter deveria ser. Mas a outra parte foi aquilo que ele acabou escolheu. sendo as escolhas dele, né? Naturalmente, ele era dotado do rápido e aguçado discernimento que faz um bom juiz. Então ele tinha essas qualidades, né? Ele era uma pessoa dotada de rápido e aguçado discernimento. Ele conseguia perceber as coisas rápido, né? Ele era uma pessoa observadora e ele conseguia perceber as coisas rápidas. Porém, mas não exerceu o dom como Deus designara. Aí vale uma observação. Os dons que a gente recebe é garantia de salvação? Não. A gente pode perverter, né? Porque ele recebeu o dom de ser juiz. Juiz era qualquer um? Não. Era um leigo entre o povo de Deus? Não. Como foi que ele usou? Usou isso para detectar o mal nos outros em vez de o bem. Só olhava o lado ruim das pessoas. Terrível, né? Só criticava e só julgava pro mal. Igual a quem? Quem é o maior de Satanás. todos? Igual ao acusador. Que só levava o caso quando podia, né? Dos filhos de Deus, somente Ellen para White, ela acusar. diz assim, que muitos fazem da crítica, né, de olhar os defeitos dos outros a sua religião. E assim era Essa Dan. era a religião de Dan. E todos que seguirem essa conduta, né? Dan representa o caluniador. Né? Caluniador, inclusive, é um dos nomes de Satanás, né? Diabolos, no grego. Diabos. Caluniador. O que é um caluniador? É aquele que fala mal dos outros pelas costas. E inventa, né? Inventando, né? Inventando. Aumentando, exagerando. Palavrinha-chave, um dedo duro. Também. Tais personagens, isso é sério, né? São odiados tanto por Deus quanto pelos homens. Nem os homens gostam de gente assim. Uhum. Nem as pessoas suportam pessoas assim. Aí diz assim, ó. As palavras do Senhor diz: ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Salmo 101, verso 5. Você caluniar é você ficar inventando histórias de alguém nas costas, onde ele não pode saber, né? De maneira que ele não saiba, né? Isso é o que Dan fazia. As palavras proféticas de Jacó revelam que o atributo de Dan não faz parte da herança eterna. Ou seja, quem tem esses atributos, esses defeitos de caráter, assim como Efraim, também não podem herdar a herança eterna. Isso se for até o fim com ela, né? Com essa índole. Sobre esse contexto aí que você colocou, aqui em Provérbios 6, né? Que é um texto conhecido, que diz assim, que Deus vai falar daquilo que ele detesta, né? Ele diz assim, estas 6 coisas, e ele vai falar sobre a pessoa má, né? Ele diz assim, essas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abominações para ele. Aí ele vai falar o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que fala mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Então, assim, como isso é abominável para Deus? Porque muitas vezes a gente acha que a abominação é só esses atos mais extremos. Mas Deus considera, né, uma abominação você semear discórdia entre os irmãos. E é isso que o Danita faz, né? Uhum. Exatamente. Tem outro texto parecido com esse que ele vai mencionar aqui. Deus havia decretado muito antes de selarem seu destino por seu curso perverso que nenhum caluniador deveria se achar sobre o Monte Santo. Está até lá em Apocalipse, né?
que diz assim, que lá não entrará, na Nova Jerusalém, os mentirosos, os que criam mentiras, né? E os que gostam, é uma coisa assim. É interessante que classifica de duas maneiras. É os que criam e parece que é os que gostam. Os que são coniventes, né? Com a mentira. É os que às vezes não mente, mas é conivente com a mentira dos outros. Gosta de ouvir as mentiras, né? Mesmo que não pratique. E outra coisa também, né? Hoje com as redes sociais e antes com as revistas, aquelas pessoas que gostam de revista de fofoca, de estar vendo sobre a vida E só o das fato pessoas. de você estar vendo aquilo ali, contemplando aquilo ali está transformando seu caráter. E diante de Deus, você é conivente, é culpado daquilo, tanto quanto quem está ali inventando aquelas histórias. Por isso que o Espírito de Profecia diz que uma pessoa que ela aceita que alguém venha caluniar o outro, venha inventar, dizer fofoca do outro, ela é tão culpada quanto a que está vindo dizer. Porque é aquela questão, né? Como a gente sempre fala, só existe quem rouba porque existe quem compra o roubo. Então só existe o caluniador porque existe pessoas que escutam, né? Exatamente, que dão ouvidos atenção a isso. O salmista faz a pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Em outras palavras, quem te servirá dia e noite no teu templo e permanecerá contigo no Monte Sião? A resposta do verso diz: o que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Está lá no Salmo 15, né? É a resposta de Jeová. Então, ele volta, acho que só mais esse outro texto. Efraim e Dan. Isso é muito interessante, essa reflexão dele. Com as mesmas oportunidades que seus irmãos tiveram de superar traços malignos em seus caracteres, ou seja, nos seus caráteres, né? Falharam em obter a vitória. É aquilo que às vezes quando eu li isso aí, eu fiquei pensando, é igual uma família, né? Às vezes numa família tem 2 irmãos, ou até mais, vamos colocar 2. E são criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, do mesmo jeito. Esaú e Jacó. Criado do mesmo jeito. Mas acaba que um se torna pior do que o outro. Mas teve as mesmas oportunidades, o mesmo ensino, né? As mesmas chances, enfim. Assim é com... Eu pergunto, todos nós temos a mesma Bíblia? Para a gente que é adventista, o mesmo livro do Espírito de Profecia? Mas o que a gente prefere? Não dá ouvidos, né? Não dá ouvidos. Tem as mesmas chances, tem as mesmas bênçãos, temos o mesmo Deus, o mesmo Pai. Então o problema está em Deus e na palavra dele? Não. Está realmente nas escolhas, nas decisões mesmo. E não são contados com os 144 mil que estarão em pé no santo monte de Deus e habitarão em seu tabernáculo. Eu termino com esse texto do Espírito de Profecia, porque a principal característica de Dan era isso aí, ó. O falso testemunho, um dos mandamentos, né? Veja o que é que ela vai falar aí. Aqui se inclui, nesse mandamento, todo falar que seja falso. Então, Dan era uma pessoa falsa. Ele agia com falsidade. É aquele tipo de pessoa que na tua frente é uma coisa e atrás é outra. Né? Que na tua frente demonstra ser um amigo e nas tuas costas te apunhala. E fala falso, que todo falar que seja falso a respeito de qualquer assunto. E às vezes não é só sobre pessoas, né? A respeito de assuntos diversos também. E a pessoa fala com falsidade. Inventa, né? Toda tentativa ou intuito de enganar nosso próximo está incluído nesse mandamento. E é o que Dan fazia. A gente engana as pessoas, né? A intenção de enganar é o que constitui a falsidade. Você ter a intenção de enganar a pessoa é você ser falso na prática. É você querer enganar, exagerar. Por um relance de olhos. Isso é interessante, porque a Deus é muito detalhista, que ele, até no olhar, até na expressão, Deus sabe que a pessoa está ali com más intenções. Eu lembro que eu tinha um amigo que eu lembro de uma vez, ele fazia muito isso. Eu lembro de uma vez que ele estava
uma pessoa veio combinar uma coisa com ele. Eu estava com ele na hora. E essa pessoa disse, olha, e aí, vai dar pra gente fazer a tal coisa? Aí ele fez, vai, rapaz, vai, fique tranquilo. A gente vai, tá combinado. Quando essa pessoa, para quem ele estava falando isso, se distraía, ou então, ou ia, não, às vezes nem esperava nem ir embora, ele se distraía, ele olhava para mim e fazia assim, ó, piscava o olho. Eu olhava para ele e dizia, ele tá enganando a pessoa, rapaz. Dizendo para a pessoa que vai fazer aquilo que ele tá combinando, ele olhava para mim e piscava o olho. Eu já sabia o que era. É o que ela tá dizendo aí. No relance de olhos, o indivíduo já sabe. Ou então, às vezes, nem pisca o olho, olha para a cara do outro assim, com a cara meio sarcástica, e já sabe que a pessoa está negando aquilo que ela acabou de dizer. Por um movimento de mão, uma expressão de rosto, pode-se dizer falsidade tão eficazmente como as palavras. Então, Deus já sabe, né? Isso não passa despercebido diante de Deus. Todo exagero intencional, quando a pessoa, às vezes a pessoa está até contando uma verdade, e a pessoa exagera aquilo ali, né? Intencional, toda sugestão ou insinuação calculada a transmitir uma impressão errônea ou desproporcionada, mesmo a declaração de fatos, mesmo falando verdade, feita de tal maneira que iluda, é falsidade. Este preceito proíbe todo esforço no sentido de prejudicar a reputação de nosso próximo. É o que Dan fazia. Acabava com a reputação dos outros, né? Pelas costas. Pela difamação ou suspeitas ruins. Pela calúnia ou intrigas. Mesmo a supressão intencional da verdade. O que é supressão intencional da verdade? A omissão, né? É omitir intencionalmente. Porque se você falar aquilo ali, se você mencionar aquele texto, vai contra o que você está querendo falar ou fazer, né? Pela qual pode resultar o agravo a outrem, é uma violação do 9º mandamento. Então, essa era a situação de Dan. Era um Judas da vida, né? Era um Judas, um traidor. Os danitas são aqueles, como eu disse, né? Dan, ele chega, eu não sei se eu poderia dizer isso, né? Mas chega quase a ser pior do que Efraim. É tanto que tem pouco sobre ele aí, porque isso por si só, né, um traidor, uma pessoa que ela demonstra ser de confiança, mas não é. Uhum. E a gente pode ver que isso é uma característica das pessoas que não são convertidas, porque elas aparecem de piedade, né? Aquilo que Paulo fala. Então, elas aparentam que servem a Jesus, mas elas o traem. Então, por isso que Deus sempre chamava o arrependimento e comparava a idolatria também, né? Que a gente viu no caso de Efraim, com uma traição, né? Porque está traindo a Cristo, tá? Mostra-se que o serve, mas na verdade está servindo a outro Senhor. Está servindo a outro Senhor. A gente vê que essas duas tribos, elas têm suas características distintas, mas geralmente as pessoas que se perderão, elas terão essas duas características juntas, né? Os dois. Então, uma história que uma vez uma pessoa me contou, ela disse que um dono de uma, acho que era de um sítio, estava contratando e um adventista contratando, como é o nome? Para cuidar de sítio. Caseiro, fugiu a mente. Caseiro. E um adventista se elegeu para a vaga, né? E aí o dono do sítio pegou e disse assim: você é adventista, né? Ele falou, né? Foi conversando na entrevista com ele. Se você é desses que guarda o sábado, né? Aí ele disse assim: você vai trabalhar no sábado? Porque eu preciso de pessoa que trabalha, que vai ficar aqui domingo a domingo. Aí ele disse: eu lhe pago mais pelo dia do sábado. Eu lhe pago o dobro se você trabalhar o sábado. E aí o adventista olhou para ele assim. Aí disse: não. Quero não. Aí ele disse: rapaz, emprego tá difícil. Eu já lhe mostrei como é que é. Tudo muito fácil aqui. É tranquilo aqui e tal. E você vai dispensar isso. Aí ele fez: não aceito. Não aceito porque... Aí ele fez: pede pro teu pastor. Aí ele disse: não é pelo meu pastor, que eu guardo o sábado, é por Deus. É pela palavra de Deus.
Aí o homem olhou para ele e disse assim, tá contratado. Aí ele, sabe por que eu estou te contratando? Porque do jeito que, se você é fiel a Deus que você não vê, eu com certeza tenho uma pessoa de extrema segurança trabalhando para mim. E tudo bem se você não trabalhar no sábado, eu sei que você vai fazer aquilo que você não pôde fazer no sábado, você vai conseguir fazer no resto dos dias. Porque se você dissesse para mim que você iria trabalhar, na minha mente ia vir logo, se ele está traindo a Deus, o Deus que ele professa, imagina para mim, se ele não vai fazer coisa errada comigo. O dinheiro, né? O dinheiro. Ele vai se vender. Né? Isso. Então, se você vê, se você lida com pessoas que ela já trai Deus, capaz de tudo. Então você pode esperar tudo dessa pessoa. Esses são os danitas. Se ela é o próprio Deus que ela professa, você pode esperar que ela vai lhe trair com toda a certeza da vida. Os danitas e os efraimitas juntos. Né? Que é como a irmã falou. O povo dos últimos dias que não vão entrar no reino dos céus vão ter os dois caráteres juntos. Né? Porque o Efraim também fazia dessa mesma maneira, trair Deus com os ídolos. O que a gente viu, porque as tribos perdidas, eles representam os que não vão herdar a vida eterna. Porque a conduta dela, eles não se converteram. Esse é o problema deles. O que o irmão falou no início, né? Que o problema não estava em Deus, que Deus atraiu com amor. E o problema também não era no defeito de caráter que eles tinham. Si, né? Em si, mas perseverar. Por quê? Porque quando a gente vai ver nos outros 10, eles tinham defeito de caráter também. Só que por que o nome deles está lá? Porque eles se voltaram para Deus. Se converteram. Então, o grande ponto é isso. Não é se desesperar ao encontrar esses defeitos de caráter em nós, né? E você vê o que você viu em Dan, em Efraim, e dizer, pronto, tá tudo perdido. Porque, vamos ser sinceros, nós aqui enxergamos essa mensagem para a gente se enxergar, né? Aqui isso é uma coisa particular. Você vai enxergar algum problema seu aí. Vai se identificar com algum problema desse. As primeiras pessoas a serem impactadas somos nós, porque nós estamos diante dessa mensagem, né? E ela é para a pessoa, né? Ela é individual. A gente não deve olhar para essa mensagem e dizer, isso aqui parece com fulano. É muito fácil, né? Aí a gente está sendo danita exagerada, porque está criticando o outro. Mas isso é para a pessoa, né? Isso é para mim. Pegou a mensagem e analisou para ela mesma. Será que eu estou nesse ponto? Será que eu estou fazendo essas partes aqui? Não, já foi pensar logo em fulano que tem isso aqui, faz isso aqui. É muito fácil, é muito fácil. Muito forte do Danita, né? Aí você se esquiva, né, da responsabilidade. Mas isso é pra gente enxergar. E ao enxergar, e bom que consiga enxergar, viu? Louvado seja Deus, quem vem a enxergar esses problemas, esses defeitos de caráter na sua vida, para que possa buscar vitória em Cristo. Porque Ele disse que Ele veio para curar os doentes e não os sãos. Então, se você enxergar a doença em você, a lepra do pecado, ele é o médico dos médicos. Ele pode curar qualquer, inclusive esses. Ele poderia sim ter curado Dan e Efraim, mas eles não permitiram. Eles podem ter sido curados de alguns defeitos, sim, mas o que prevaleceu foi os defeitos de caráter mais fortes que a gente viu aí, e eles foram com eles até o fim da vida deles. E tão certo como o nome deles, mais uma vez eu repito, foi apagado da eternidade e não tem um portão, uma entrada com o nome deles, as pessoas que tiveram a personalidade, a conduta, a característica e a índole deles e forem teimosos, for obstinado em achar, não, mas Deus vai tirar isso de mim, Jesus Cristo na volta dele, ele tira isso de mim, vão, assim como eles também não vão ter uma porta para eles no céu, não vão herdar a vida eterna. Então isso é muito sério, porque essas coisas aí, somente Cristo pode nos dar a vitória. E se a gente não reconhecer e ficar que nem Laodiceia, que é dito em Laodiceia, que você não sabe, e ainda por cima tem gente que nem quer saber, então você pode ter o mesmo resultado que eles. Então que Deus tenha misericórdia de nós. A gente enxergar a que tribo a gente hoje pertence, espiritualmente falando, né? Espiritualmente falando. O nosso caráter está mais parecido com o de quem? E vamos querer seguir o mesmo caminho? Vamos querer seguir a mesma conduta, sabendo o resultado? Então que Deus nos ajude. E é isso.
Então, pessoal, chegamos a mais um estudo do podcast, estudo que nos deixa, assim, com bastante reflexão em nossa mente, né? Possamos olhar todo esse estudo, todos os textos que foram abordados e trazer para a nossa vida. Será que nós estamos amadurecendo o caráter com a tribo de Dan e Efraim ou com as outras tribos? Ou o caráter de Cristo? Né? Que a gente possa analisar tudo isso, trazer para cada um de nós. E a gente espera em Deus que cada vez mais você tenha o desejo de se parecer com Cristo e buscar a força nele, o poder dele para arrancar todos esses defeitos de caráter que vão nos deixar fora dos céus. Que Deus abençoe muito vocês. Compartilhe esse estudo. Esse estudo é muito importante para aquelas pessoas que ainda não ouviram, nunca experimentaram estudar esse assunto sobre as tribos de Dan e Efraim. Compartilhe com elas para que elas possam aprender também e estudar. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, porque toda sexta-feira tem vídeo novo no canal, a partir das 18h30. Que Deus abençoe muito vocês e até o próximo estudo, se Deus quiser. Deus abençoe.